Vou agora chamar o doutor Miguel Torres, representando a Central Força Sindical. Boa tarde, ministros, ministro Alexandre, ministro Fabrício, subprocuradora Edelane, advogados, trabalhadores, servidores, também os companheiros aqui da área médica que nos deram uma aula muito importante aqui sobre o tema, então isso nos deixa mais tranquilo se está falando aqui. Primeiro, parabenizar o nosso ministro de ter trazido esse tema que, sendo honestamente para o senhor, isso nós tínhamos muito casos na década de 80, começo da década de 90, até de enfrentamento do movimento sindical para corrigir essas questões que ocorriam com muita facilidade dentro das empresas. Mas, né, hoje, trazendo, nós pesquisamos ali, tem mais de 40 casos, né, 40 mil casos que tem já sobre esse tema. Então, é uma coisa muito importante estar fazendo. Também trago aqui, do Fórum das Centrais, nosso respeito e apoio à Justiça do Trabalho, que a gente sabe que tem alguns problemas de ser atacada de vez em quando, a gente sabe a importância que tem para os trabalhadores, para a nossa sociedade, a Justiça do Trabalho. Então, a importância está se dando, e aqui é uma prova do que nós estamos vendo aqui hoje, né, trazendo esse tema que, para muita gente, já não existia e começa a aparecer. O que nós vimos estamos falando aqui é sobre a individualidade de cada companheiro e companheira no seu local de trabalho, né? Chover numa olhada depois de tantas falas técnicas aqui, mas é uma questão pessoal de cada trabalhador, cada pessoa, o seu uso das suas necessidades, né? Se tem que ter algum controle, não é nós que vamos aceitar isso. Tem que ter adequação da produção às necessidades das pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, isso mostra, né, que a gente tem que esse olhar que a gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar que esse controle exista, né? Pelas falas que nós ouvimos aqui, inclusive do setor patronal, isso não está existindo, né? Eu fiz uma pesquisa rapidamente informal no sindicato que eu pertenço, que é dos metalúrgicos de São Paulo, não tinha nem, pelo menos assim, forte nenhum tema desse relacionado nesses últimos tempos, né? Mas, como o Brasil é um continente, a gente não sabe, né, onde podemos chegar. Até trabalhar análogo à escravidão, de vez em quando a gente vê aí o que está ocorrendo e as ações que estão sendo tomadas. Então, ministros aqui presentes, eu acho que é um tema importante, disciplinar e mostrar e deixar claro que isso é uma vontade do trabalhador, da pessoa que tem a necessidade. E nós estamos vendo, e gostaria até de dar um exemplo, ministro, na década de 80, nós chegamos a enfrentar greves, fazer greves para tirar a fichinha, que a empresa exigia que a pessoa tinha que ir lá para ir no banheiro, ia lá no lugar, pegava a fichinha, ficava o nome dele lá e todo mundo sabia quem que estava no banheiro. Banheiros que meia porta de baixo era cortada para a pessoa poder ir lá fiscalizar, né? Isso foi um tempo. Luta para ter papel higiênico também nós fizemos muita na década de 80. Hoje pode falar que isso é um absurdo, mas era a realidade daquele momento. Então, isso foi se transcorrendo. Eu acho que a evolução foi muito grande na participação. Aqui citaram a questão da CTPP, que tem desenvolvido um trabalho super importante dentro do tripartismo, né? Esses avanços são fundamentais, né? Nós vimos aí normas específicas para setores econômicos importantes, mas, de outra parte, também nós temos muita resistência patronal, ministro. Nós temos aí um avanço muito importante, que é dentro da NR1, a questão do psicossocial.
E nós estamos vendo que foi uma negociação durante anos para implementá-la, e quando chega a hora na hora de implementar, nós temos uma judicialização de um tema tão importante que está causando transtorno na vida das pessoas. É só ver o que aconteceu da pandemia para cá, do ponto de vista mental das pessoas. Além da forte pressão tecnológica que tem diariamente dentro das empresas, que foram aumentando, né, nós temos a pressão, as doenças novas que a gente não tinha há 20, 30 anos atrás, hoje são latentes, estão no dia, né? A pressão, burnout, coisas que vão acontecendo, né? Depressão. Então, são coisas que a gente tem que não deixar acontecer ou piorar essa situação. E, nesse caso aqui, com certeza, uma proibição, uma exposição da pessoa quando tem as suas necessidades fisiológicas, com certeza se torna motivo de chacota, né? De piadas, ou até intencionalmente, às vezes, pode acontecer por algum direcionamento de um líder ou uma pessoa que tem alguma dificuldade de estar falando para prejudicar mesmo os trabalhadores. Então, ministro, dessa importância que o senhor traz aqui, né, nós achamos que sim, que é ilícito, não tem como ser lícito uma questão dessa, né, e traz prejuízo, sim, para as pessoas esse controle, se tiver esse controle. Não tem como não ser contra isso. Eu gostaria até de mostrar para o senhor uma coisa aqui, uma experiência que eu tive em 2013. Vocês veem como que não é o tempo. Eu fui convidado pela UAW, que é uma organização sindical americana, e nós, no movimento sindical, sempre tivemos, ou a sociedade brasileira, que o movimento sindical americano era forte, pujante. Eles vieram pedir para nós participar com eles de uma ação nos Estados Unidos, mais em Dalton, nos Estados Unidos, tem uma fábrica da Nissan muito grande, que lá estava com um problema da questão de banheiro. Para vocês terem uma ideia, os trabalhadores que estavam na linha de produção dessa empresa, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, acho que ela, aliás, não faz isso, mas lá fazia, os trabalhadores eram obrigados a usar fraldas geriátricas. Vocês terem o absurdo que foi construído dentro disso. Isso nós não queremos que aconteça e não vai acontecer no Brasil, mas é uma consequência que a gente viu, uma ação empresarial pela produção, pela exploração da mão de obra, fazer isso. Então, nós estamos falando de um país chamado de primeiro mundo, né? Em 2016, voltamos lá e ainda não tinha sido corrigido essa questão. Então, é uma questão que é uma luta que a gente sabe, o mundo politicamente hoje está polvorosa aí pela essa questão política, mas a gente não pode admitir que se mexa na dignidade do trabalhador, na dignidade da pessoa humana, né? Expondo ele é uma questão que pode, lógico, prejudicar a sua vida. Então, eu gostaria, rapidamente, né, porque nós tivemos as aulas aqui, mas agradecer e parabenizar mais uma vez o senhor e o nosso querido TST. Obrigado. Obrigado. Doutor Miguel, me diga uma coisa. Nós temos acordos coletivos que, na verdade, significam o sindicalismo empresarial. E temos as convenções coletivas intersindicais. Eu tenho visto algumas normas coletivas buscando regulamentar, depois do tema 1046, essa questão de ida ao banheiro, buscando organizar. Para que exista a norma, é preciso haver concordância por parte dos trabalhadores. A Central Força Sindical, as confederações, federações, elas não têm nenhuma força contra esse tipo de atitude? Olha, o sindicato tem autonomia. A central ela agrega os sindicatos, federações e confederações. O sindicato ele tem autonomia de participação. Eu não tenho conhecimento de nenhuma convenção que, dentro dos nossos representados, que tenham
alguma cláusula que limite a questão do uso ao banheiro. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Obrigado. E para nós, trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei. Obrigado.